Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Hoje o programa é focado e voltado ao 1º de maio. Foi um 1º de maio, a meu ver, extraordinário. Foi o primeiro que foi feito nessa nova era, virtualmente, onde tiveram participações importantes que vocês vão ver. Fernando Henrique, Lula, Dilma, entre outros, né? Vocês vão ver, e com algumas músicas. Nós vamos fazer um roteiro que possa agradar a todos vocês do Ideias em Debate e quero receber de vocês opinião sobre essa atividade que nós desenvolvemos. Vamos ao programa. I'm so happy to be able to be with you all today. And I know this is something of a celebration of the great labor movement in Brazil. So my heart is with you. Anyway, these are troubling times. So stay safe. I'm going to try and sing this song for Claudia and for everybody else in Brazil. With my love. Here we go. Os trabalhadores brasileiros vivem o mais trágico 1º de maio de nossa história. Nunca o país enfrentou uma crise em tantas frentes: sanitária, social, econômica e política. Aliás, toda a política de bem-estar social construída a partir de 1988 com a Constituição Federal e aprofundada nos governos do PT está sendo destruída dia a dia. Isso começou com o golpe de 2016. Hoje o Brasil tem milhões de desempregados e 40 milhões de pessoas vivendo na informalidade. A desigualdade é tão vergonhosa que nada menos do que 100 milhões de brasileiros vivem com até R$ 413 por mês. A data desse 1º de maio é especialmente grave diante da morte de mais de 5 mil brasileiros vítimas da negligência e da omissão de um governo liderado pelo mais brutal e desalmado chefe de Estado entre todas as nações do planeta. Irresponsavelmente, Jair Bolsonaro desdenha da doença, zomba dos mortos e avilta a cadeira de presidente da República. No Palácio do Planalto, hoje, está um líder político que não se envergonha de promover a desordem e a destruição da ordem democrática, apoiando protesto contra as instituições da República. Essa epidemia do coronavírus, do Covid-19, ganha contornos ainda mais graves no Brasil, porque o presidente deixa de atuar como um líder preocupado em salvar vidas humanas. É triste que tenhamos de atravessar uma situação tão ruim em pleno século XXI, tendo à frente um líder que elogia torturadores, desrespeita a vida das pessoas, despreza a ciência, os médicos e trata governadores e prefeitos como inimigos. Pior, é omisso quanto à grave crise social que se avizinha, com desemprego em massa e a perda de renda de milhões de famílias. Em vez de proteger os trabalhadores e os mais vulneráveis, o presidente da República os entrega à própria sorte. O governo tem dinheiro para ajudar os bancos, mas nega apoio aos trabalhadores que estão perdendo condições de vida para se sustentar. Desprezível, o presidente ofereceu meros R$ 200 para os desempregados pela crise. Depois, derrotado pela oposição, que garantiu auxílio de R$ 600 a R$ 1.200, passou a sabotar a distribuição do dinheiro. O resultado é o que vimos agora: filas enormes diante das agências bancárias. Uma monstruosidade, com o nosso povo trabalhador submetido ao papel indigno de implorar por um dinheiro que é dele, por lei e por direito. Mais grave, formando aglomerações e arriscando suas próprias vidas. A luta por dias melhores para todos se intensifica nesse momento. Nesse 1º de maio, mais do que nunca, precisamos de unidade para construir um país que garanta um futuro melhor a nossos filhos e netos, reduzindo as desigualdades seculares e impondo à vida humana
digna, como o mais precioso bem e direito de todos. Se o presidente despreza a vida e dá de ombros dizendo "e daí?", nossa busca determinada por mudanças mostrará a ele que o povo brasileiro vai impor sua vontade e retomar o caminho da justiça social e do desenvolvimento do país. Não nos resta outro caminho agora que não gritar fortemente de maneira corajosa: fora Bolsonaro! Viva os trabalhadores do Brasil! Viva as forças populares do país! We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome one day. Sou Luiz Carlos Mota, presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, da Confederação dos Comerciários e deputado federal. Neste momento, cercado de preocupações, quero valorizar a importância deste 1º de maio para ampliarmos as nossas conquistas com saúde, emprego, renda e democracia. É certo que sairemos deste Dia do Trabalho tão atípico, ainda mais fortalecidos. Juntos, vamos vencer desafios e encontrar caminhos para o Brasil retomar o crescimento econômico, o emprego, salário e direitos, hoje tão ameaçados a pretexto de se combater o novo coronavírus. Sacrifícios devem ser repartidos por todos e não apenas pela classe trabalhadora. Como dirigente sindical comerciário e deputado federal, reitero os meus compromissos de lutar pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiros. Abraço por esse 1º de maio tão especial. Deep in my heart, I do believe that we'll walk hand in hand. Sisters and brothers, I stand with you in solidarity on International Workers' Day, May 1st. I'm Mary Kay Henry, the president of SEIU, a 2 million member union of service and care workers all across the U.S., Canada, and Puerto Rico. We stand with you in demanding that all workers have wages, health care, and safety precautions during this pandemic. I want to congratulate your Union Central for doing the first ever unified action in Brazil to stand up for working people on May Day, the International Workers' Day. We join with you in solidarity because we are not returning to normal after this pandemic is over. We want to fight together to end racial and economic inequality once and for all across this world. Thank you for your support. We stand with you in solidarity. Let's keep fighting, because when we fight, we win. When we fight, we win. Someday, and we'll tear down the prison walls. Amigas e meus amigos, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo, quero começar a minha fala prestando solidariedade aos familiares de todas as vítimas do coronavírus e a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão lutando para salvar vidas em todo o mundo. Um vírus desconhecido conseguiu fechar as fronteiras, trancar em cada mais de 3 bilhões de seres humanos e mudar de maneira dramática a vida de cada um de nós. Há 3 meses estamos como um longo túnel sem fim, recebendo a cada dia notícias piores que as do dia anterior. A humanidade desperta todos os dias, torcendo para que o número de mortes de hoje seja menor que o de ontem. Estamos vivendo os mais tenebrosos dias da nossa história. O vírus que ataca todos indistintamente mostrou que a raça humana não é imortal e pode até desaparecer. A história nos ensina, porém, que grandes tragédias costumam ser parteira de grandes transformações. O que nós esperamos, o que eu espero,
é que o mundo que virá depois do coronavírus seja uma comunidade universal, em que o homem e a mulher, em harmonia com a natureza, seja o centro de tudo, e que a economia e a tecnologia estejam a serviço deles e não o contrário, como aconteceu até hoje. No mundo que eu espero, depois da tragédia do coronavírus, o coletivo haverá de triunfar sobre o individual. A solidariedade e a generosidade triunfarão sobre o lucro. Um mundo em que ninguém explora o trabalho de ninguém. Um mundo em que se respeita as diferenças entre um e o outro. Um mundo em que todos, absolutamente todos, disponham de ferramentas para se emancipar de qualquer tipo de dominação ou de controle. Mas as grandes tragédias também são reveladoras do verdadeiro caráter das pessoas e das coisas. Não me refiro apenas ao deboche do presidente da República com a memória de mais de 5 mil brasileiros mortos pelo Covid. A pandemia deixou o capitalismo nu. Foram necessários 300 mil cadáveres para a humanidade ver uma verdade que nós, trabalhadores, conhecemos desde o dia em que nascemos. A tragédia do coronavírus expôs à luz do sol uma verdade inquestionável. O que sustenta o capitalismo não é o capital. Somos nós, os trabalhadores. É essa verdade, nossa velha conhecida, que está levando os principais jornais econômicos do mundo, as bíblias da elite mundial, a anunciarem que o capitalismo está com os dias contados. Está mesmo, está moribundo. Está nas nossas mãos, nas mãos dos trabalhadores, a tarefa de construir esse novo mundo que vem aí. O Brasil sempre foi uma terra de esperança. Apesar das extremas dificuldades, nós que nascemos e vivemos aqui, soubemos enfrentá-las e soubemos nos reinventar para crescer. O ódio e a ignorância se alimentam um do outro e são o oposto do que vai na alma brasileira. Como brasileiro, tenho a certeza que sairemos dessa tragédia para um mundo melhor, para um Brasil melhor. E é agora, em plena tempestade, que os brasileiros revelam o que são, o que somos: generosos, tolerantes, solidários. E é com esse espírito, essa alegria e essa criatividade que estamos todos lutando para sair das trevas e fazer chegar o mais depressa possível o amanhecer da justiça social e da igualdade e da liberdade. Espero que a tragédia do coronavírus seja a parteira do verdadeiro mundo novo que sonhamos. Viva o povo trabalhador! Viva o 1º de maio! Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Quero cumprimentar todas as centrais sindicais e os sindicatos brasileiros, toda a classe trabalhadora, nesse 1º de maio, uma data sempre de enorme importância. Neste caso, temos uma agenda prioritária a tratar neste 1º de maio que, na minha perspectiva, deve envolver 3 eixos centrais. O primeiro deles, o mais importante, a temática do combate ao coronavírus, preservar a saúde dos brasileiros, das brasileiras, especialmente dos mais pobres. Uma grande união, solidariedade com ações de saúde e também ações sociais para proteger aqueles que estão sofrendo em face da crise sanitária. O segundo eixo envolve a necessidade de preservação e ampliação dos serviços públicos. Nós estamos vendo a tragédia que seria se no passado tivessem prevalecido as teses de privatização, de desativação do SUS, do Sistema Único de Saúde. E até outro dia, antes da pandemia do coronavírus, havia quem dissesse que o SUS não funcionava. E nós estamos vendo que, apesar dos seus inúmeros problemas, o SUS que está salvando a vida dos trabalhadores, das trabalhadoras em todo o Brasil. E o terceiro eixo, a defesa da economia brasileira. A necessidade de termos a retomada econômica para que possamos preservar empresas e empregos. Para isso,
o grande indutor do desenvolvimento é o poder público, financiamento público, bancos e fundos públicos, que devem advir, inclusive, de uma tributação mais justa no Brasil, com a aprovação de uma reforma tributária sobre grandes fortunas, lucros e dividendos, para garantir os investimentos que o Brasil precisa. Viva a classe trabalhadora, viva o Brasil! And we'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. Together we'll walk hand in hand someday. A comemoração do 1º de maio é simbólica. Ela expressa a solidariedade dos trabalhadores. Este ano, nós temos um fato novo. Primeiro, a situação no Brasil, a situação do mundo. Temos coronavírus, uma pandemia. Segundo, as mudanças econômicas muito rápidas, as novas tecnologias. O medo da pandemia, o medo do desemprego, a falta de renda. Por isso, a decisão de fazer uma só celebração, com as diversidades de organizações sindicais, confederações e mesmo divisões políticas, é muito importante. Não é hora de nós nos desunirmos. É hora de nós nos juntarmos, porque temos que construir o futuro. E o futuro tem que ser construído a partir das condições do presente. São negativas, eu sei, mas são as que nós temos. E nós precisamos, antes de mais nada, capacidade de olhar para frente, acreditar no futuro e juntar as pessoas para que possam marchar juntas. É por isso que eu acho que nós temos hoje uma data plena de significado, com muito significado mesmo, porque é novo. Nós temos que enfrentar problemas que são novos, alguns antigos. Vírus são antigos, mas essa forma generalizada é nova. E nós temos que manter a democracia, a liberdade. As tarefas são muitas e só com a união se consegue superar. Quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vê que tá na hora de arrumar. 1º de maio, uma data muito especial para o nosso país. Quero agradecer o convite de todas as centrais sindicais, do deputado federal Paulinho da Força, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Gostaria muito de estar fisicamente, mas o nosso país atravessa um momento muito difícil. Atravessa uma crise na saúde sem precedentes na nossa história, o que nos obriga a ficar em casa. E este 1º de maio eu quero dedicar especialmente àqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão hoje nos hospitais, que estão hoje na linha de frente no combate a essa pandemia. Agradecer aos nossos profissionais da área da segurança pública, agradecer àqueles que estão nas indústrias, nos postos de gasolina, os caminhoneiros, que estão ajudando a minimamente manter funcionando o nosso país e a nossa economia. É nesse 1º de maio que eu gostaria de fazer uma reflexão dos graves problemas que nós deveríamos estar enfrentando e infelizmente não estamos enfrentando. Eu acreditei, ao deixar a magistratura, em um governo que renovasse a política brasileira, como nós estamos renovando aqui no Rio de Janeiro. Mudamos a história do nosso estado. No ano passado, nós cumprimos todas as nossas obrigações, pagamos todos os salários, nós pagamos os fornecedores, eu cumpri todos os índices constitucionais de educação, de saúde. O emprego no Rio de Janeiro estava crescendo mais do que no Brasil. O turismo no Rio de Janeiro estava novamente resplandecendo. E o nosso estado e a cidade do Rio de Janeiro voltando a ser novamente a cidade maravilhosa. Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo do governo federal. Acreditei num projeto com o presidente Jair Bolsonaro. Aproveito nesse 1º de maio para pedir desculpas ao povo, porque eu errei. Erramos. Escolhemos um presidente que é irresponsável.
que não entendeu a responsabilidade do cargo que ocupa. Ele, hoje, só pensa nas eleições de 2022 e não exerce aquilo que nós esperávamos que ele exercesse, que é governar, que é fazer as reformas necessárias que o Brasil precisa, para que aqueles que estão desempregados e que nesse 1º de maio não tem nada para comemorar, pudessem ter esperança de dias melhores. Aqueles que estão empregados e que estão perdendo seus empregos nesta pandemia, pudessem ter a esperança de dias melhores. Mas, infelizmente, nada disso está acontecendo. Se o nosso país não for atrativo para os empresários, para aqueles que querem empreender e para os nossos jovens que estão estudando terem melhores oportunidades, nós não estaremos cumprindo a nossa missão como governantes. E é preciso retomar as reformas. A reforma tributária, a reforma ambiental, porque sem um código ambiental para dar segurança aos empresários na instalação das suas empresas e uma série de problemas que hoje afasta aquele que quer investir no Brasil de criar uma indústria. O Tocantins, com a indústria da soja, a indústria do algodão, que não existe, poderia gerar milhares de empregos. E são essas reformas que nós esperávamos que este governo, que prometeu uma nova política, fizesse para você, trabalhadora e trabalhador. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. E nós estamos amargando tempos muito difíceis. Nós vamos continuar trabalhando aqui no Rio de Janeiro para poder cuidar das pessoas mais vulneráveis, dar condições àqueles que estão desempregados de sobreviverem. E assim que essa pandemia passar, e ela vai passar, nós vamos voltar a investir no turismo, que foi o meu compromisso com o povo do Rio de Janeiro. O ano passado crescemos 22% e vamos voltar a crescer novamente. Nós vamos investir na indústria do estado do Rio de Janeiro, que infelizmente nós temos esses graves problemas que impedem os empresários de investir mais fortemente no nosso estado e no nosso país. Mas nós vamos fazer aquilo que for possível para dar melhores condições para que as gerações que vão se formar nas escolas estaduais tenham condições de ter emprego. E é a você, trabalhador e trabalhadora, que eu quero deixar essa mensagem neste triste dia do 1º de maio. Uma mensagem de esperança, porque eu acredito no Brasil. Eu acredito na política, porque é só através da política que nós vamos conseguir melhorar o futuro nosso e dos nossos filhos. E é por acreditar na política que eu deixei a magistratura federal e me submeti ao voto, me submeti ao povo fluminense, que acreditou em mim. E peço que continue acreditando, porque nós vamos fazer a nossa parte. E nós vamos melhorar o nosso estado. E vamos contribuir para melhorar o nosso país. Podem contar comigo. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a todos nós para um futuro melhor. Isso vai passar. Juntos nós vamos vencer. E eu estarei aqui no Rio de Janeiro, cuidando do povo fluminense para dias melhores. Muito obrigado. Que Deus abençoe essa grande nação brasileira e a toda a família do trabalhador e da trabalhadora. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Olhando de hoje para trás, é muito bom ver a luta e as vitórias com que os trabalhadores saíram da escravidão e conquistaram muitos direitos. Hoje, entretanto, todo esse conjunto de conquistas históricas tem sido desmontado, aproveitando o desespero em que se encontra, no caso brasileiro, mais da metade da nossa população. É importante lembrar que o Brasil contava com mais de 13 milhões de desempregados ainda antes da crise do coronavírus. E mais de 38 milhões de pessoas estavam obrigadas a viver a dura realidade da informalidade sem nenhuma proteção. É pensando nessas pessoas que defendo que precisamos aproveitar essa dura ocasião para estarmos à altura daqueles heróis que no passado construir um avanço dos trabalhadores. Para isso, precisamos, tão logo passe essa crise, refletir sobre o que aconteceu com o Brasil para chegarmos aonde chegamos. E, em paralelo, construir as bases de um novo projeto nacional de desenvolvimento,
que coloque no centro das preocupações do Brasil o trabalho, o trabalhador e a trabalhadora e suas famílias, e não a especulação e a destruição do nosso país. Desejo que esse 1º de maio, apesar de tanta aflição e angústia, ajude a levantar o nosso querido povo brasileiro e que possamos ser capazes de organizar essa luta e reconquistar os nossos direitos. Um forte abraço a todas e a todos. Nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo. Meus amigos e minhas amigas, Ricardo Patá, presidente nacional da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Estamos vivendo, com certeza, a maior crise do mundo e no Brasil. Crise da saúde, crise da economia. Uma situação muito difícil. O governo não consegue dar resposta às necessidades efetivas das pequenas e microempresas e principalmente dos milhões de trabalhadores. Conseguimos sensibilizar o parlamento, onde foi aprovado R$600 para aqueles que estão na linha da miséria. Mas isso é muito pouco. Nós, da UGT, representamos todas as categorias de homens e mulheres do nosso país. E, em especial, muitas delas que estão dando a sua vida à frente dessa pandemia. Categorias essas que estão colocando em risco os seus trabalhadores, homens e mulheres e as suas famílias. Mas, de qualquer forma, hoje é 1º de maio. É um dia que nós temos que criar oportunidades efetivas de mudanças e superação dessa crise tão grave que estamos vivendo. A UGT tem buscado com seus milhares de trabalhadores situações que possam sair dessa crise tão grave que nós estamos vivendo. Já estamos numa crise da economia, já estamos na 4ª Revolução Industrial e agora a pandemia. Mas o brasileiro é forte, é determinado. O brasileiro sabe sair de qualquer crise. Saímos da ditadura, saímos da inflação, conseguimos construir políticas importantes para a inclusão social. E é isso que nós precisamos fazer, e dessa forma solidária entre as centrais sindicais, entre os principais atores do nosso país, buscar efetivamente alternativas. Temos, mesmo na crise, um otimismo de superação. Homens e mulheres que estão hoje dando a sua vida muito parecida com uma guerra. Só que o nosso inimigo não é a bala, o nosso inimigo é um vírus. Dessa forma, desejo a todos um 1º de maio de luta e de superação. Viva os trabalhadores do Brasil! Para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é todo pode ver. A paz na terra, amor, o pé na terra. A paz na terra, amor, O céu na terra. És o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia E nos alimenta com teu fruto. Tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.